Foi um tempo que o tempo não esquece, que os trovões eram roucos de se ouvir. Todo o céu começou a se abrir numa fenda de fogo que aparece. Hoje você vai aprender. Hoje é um vídeo resposta, onde eu respondo as perguntas dos inscritos, dos entusiastas pela Bíblia, entre outros assuntos aqui, era pré-diluviana, sobre a história alternativa da humanidade. Então hoje eu respondo perguntas. Se você tiver qualquer dúvida e queira que eu responda, não sendo eu o dono da verdade, mas apenas uma pessoa estudiosa, basta que você deixe aqui nos comentários. Você precisa dar like para o YouTube entender que esse tipo de conteúdo de resposta você gosta e ele vai te indicar quando sair um vídeo novo. Se inscrever, ativar o sininho, toda aquela maracutaia toda do YouTube, tá bom? Então assim, hoje nós vamos falar sobre isso. Nós vamos também refletir um pouco sobre filosofia, porque falta nas pessoas consciência. As pessoas estão perdendo a consciência, estão se transformando em massa sem inteligência. As pessoas estão se transformando em um grande besterol americano. Então as pessoas estão perdendo a consciência. E nós vamos falar um pouco sobre consciência aqui, tá? Então vamos responder algumas perguntas. E claro, vai ter no finalzinho aqui do vídeo, eu vou tocar umas músicas, né, pagar alguns micos aqui para vocês, tá bom? Mas vamos por partes, vamos lá. Vamos responder algumas perguntas aqui. O Daniel Felipe, tá? Isso é uma publicação que eu fiz sobre perguntas. Perguntou o seguinte: fale sobre os 144 mil escolhidos citados no livro do Apocalipse. Ele quer que eu fale sobre o capítulo 7 do Apocalipse. Tá? Eu vou pegar aqui para vocês poderem ver. Os 144 mil israelitas selados, tá? Quem que são essas pessoas? Não é só israelita não, tá bom? Mas tudo bem, vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender aqui, tá? Quem que escreveu o Apocalipse? Quem escreveu o Apocalipse foi Paulo? Foi Lucas? Não. Quem escreveu o Apocalipse foi o apóstolo João, ok? Agora é o seguinte, onde João escreveu o Apocalipse? Ele escreveu, se não me falha a memória, na ilha de Pátimo, enquanto ele estava preso ainda, tá? João teve uma visão sobre o fim dos tempos. João vivia uma vida, nessa época que ele escreveu o Apocalipse, uma vida onde o Império Romano tomava conta de tudo e obrigava as pessoas naquela crença infundida deles. Depois, isso antes do imperador Constantino, tá? Porque Constantino, quando ele viu que o mundo estava se tornando cristão, a Europa estava se tornando cristã, ele veio com aquele sincretismo e uniu o paganismo com o cristianismo. Cristianismo não é ser católico, cristão não é ser católico. Cristão em Atos dos Apóstolos significa, pela primeira vez, os discípulos de Cristo foram chamados cristãos. Todo aquele que segue Jesus Cristo é cristão. Então houve um ecumenismo, um sincretismo por parte de Constantino. Mas antes de Constantino, a época em que João vivia, essa época as pessoas eram perseguidas por falar em Cristo. Então, o Apocalipse aqui de João é uma visão que ele teve do Império Romano, ok? Sobre o fim dos tempos. Porém, esse livro ele consegue ser utilizado em todas as épocas da humanidade. É um livro atemporal, tá? Por que é um livro atemporal? Todos nós iremos enfrentar o Apocalipse. Não existiria um Deus justo onde apenas uma pequena parte de pessoas passasse pelo Apocalipse e uma outra parte não passasse pelo Apocalipse. Isso seria um Deus injusto e seletivo. Então, simplesmente para que Deus possa ser justo e haja uma certa igualdade,
o Apocalipse é para todos, independente das datas. Então, simplesmente, Apocalipse é um livro atemporal. Quem nasceu na época de 1500 enfrentou um grande problema nessa época, se não me falha a memória, pela peste negra. Então, cada época tem o seu Apocalipse. As pessoas não estão passíveis de uma vida perfeita na Terra. Muito pelo contrário, a vida aqui ela é ácida. Então, é um livro atemporal. Tá? Foi escrito por João, baseado no Império Romano, antes de Constantino, só que depois esse livro foi traduzido para várias e várias bíblias, né? E simplesmente se transformou hoje num livro atemporal. Tá? O que é o Apocalipse? Se você pegar para ler Apocalipse 6, eu vou até ler aqui, antes de eu responder essa pergunta, tá? Você vai perceber que quem destrói a terra não é Deus, não é Jesus, é o homem, tá? Olha só, Apocalipse 6:2, tá? Vamos lá. Olha só, olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Não é o cavalo de Jesus, aqui está falando de problemas. Um cavalo branco. E seu cavaleiro empunhava um arco. Ele foi ortogada, concedido poder, uma coroa. E ele cavalgava altaneiramente, com vencedor, determinado a vencer. Quem que é esse segundo cavalo aqui? Tá? Quando ele abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente brandando vem. Quem que é esse cavalo branco que aparece? Aqui em Apocalipse 6. Quem que é esse que está prestes a destruir tudo? Quem que é esse cara aqui? Se você pegar a época de João, quando ele escreveu isso aqui, ele está falando sobre o Império Romano. Por que é o Império Romano? O Império Romano não permitia você ter outra crença. E o fim para toda a humanidade é não poder ter outra crença. Você não pode pensar de forma diferente, diferente do que as pessoas pensam. Então, o cavalo branco aqui é a obrigatoriedade de você ser alguma coisa. Você só é salvo se você for judeu. Você só é salvo se você for nazarim. Você só é salvo se você for católico. Você só é salvo se você for evangélico, se você for budista. Então, a obrigatoriedade, você obrigar as pessoas a seguir uma crença, você forçar as pessoas, porque se você quer que uma pessoa não faça algo, é só você obrigar ela. Quando você obriga uma pessoa, aí que ela não faz nada mesmo. O ser humano tem um instinto de sobrevivência, mas às vezes ele chuta o pau da barraca quando ele vê que já era tudo. E aí, meu amigo, ele não vai te seguir mesmo. E aqui é o quê? Você não podia praticar a fé cristã. Não deixava. O João foi preso porque não podia praticar a fé cristã. Não importava que ele curasse doenças, não importasse que ele fizesse. Os apóstolos foram concedidos a fazer mais milagres do que Cristo. Porque Cristo decidiu assim para que todos os olhos pudessem ver e presenciar a plenitude de Cristo. Então os apóstolos conseguiam ressuscitar pessoas, curar pessoas, mas mesmo assim o Império Romano não ficou satisfeito e prendeu João. E aí ele vem com essa visão e fala sobre isso. Então o primeiro cavalo aqui é a obrigatoriedade. Você ser obrigado a alguma coisa. Tá? Primeiro cavalo, ecumenismo, sincretismo, você faz as unificações das crenças. E hoje o que está caminhando hoje? O que está caminhando hoje? Você tem um cristão de verdade? Não. Você entra num templo evangélico, estão lá os caras falando em hebraico, aramaico, juntando religiões, misturando o judaísmo, que trocou Jesus Cristo por Barrabás, com o cristianismo. É uma mistura de religiões, para todos os lados. Mistura em tudo. Não é só judeu e cristão. Você pega, por exemplo, a religião espírita com a união de cristianismo. Você pega a Igreja Católica com a união de espiritismo. Então, estão misturando tudo. Misturando, abraçando tudo. E esse abraço em tudo que vai criando obrigatoriedades. Que uma hora vão forçar você a ser algo que você não é. E esse é o primeiro cavalo que João diz aqui. Por isso, importante o entendimento. Aí ele diz o seguinte, eu vou falar sobre 154 mil selados. Ele diz o seguinte, olha só. Então, partiu outra cavalgadura, um cavalo vermelho. E o seu cavaleiro foi concedido poder para tirar a paz da terra, de modo que os homens matassem uns aos outros. Ele foi entregue também uma grande espada. Obrigue as pessoas a alguma coisa. As pessoas não vão aceitar. As pessoas vão lutar pelas suas vidas, vão lutar pelo que acreditam. O que vai acontecer quando você obriga uma nação inteira a fazer alguma coisa? Guerra.
Então, a obrigatoriedade de alguma coisa provém guerras. Aqui não é um ser atemporal, é o homem destruindo tudo. Tá percebendo? Então provoca guerras, e esse é o segundo cavaleiro. Depois da guerra vem o quê? Imagina só, vamos lá. Terceiro selo, olha só. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente convocar. Vem, então reparei, eis um cavalo preto, e seu cavaleiro ostentava na mão uma balança. Então ouvi que parecia ser uma voz grande, uma voz grave. Vinde dentre os 4 seres viventes, clamando, 1 quilo de trigo por 1 dinheiro, e 3 quilos de cevada também por 1 dinheiro, mas não destruas o azeite e o vinho. O que é isso aqui? O azeite e o vinho é a fé, tá? Agora, o que é isso aqui? Isso aqui é o seguinte, quando tem guerra, as pessoas deixam de produzir comida para começar a estocar comida com medo de faltar comida. Acontece a lei de oferta e procura. Se não vai ter mais arroz na prateleira, se não vai ter mais trigo na prateleira, simplesmente os alimentos começam a encarecer. E aí, um arroz vai custar R$1 milhão, um feijão vai custar 10 milhões de reais, a comida vai valer mais que ouro e diamante. Então, simplesmente, toda guerra provém fome. Toda guerra provém fome. Falta comida, o preço da comida sobe. E o que é o cavalo, segundo o terceiro cavaleiro aqui? Que é o cavaleiro preto? Fome. E o que fome provoca? Vamos adivinhar. O que acontece com uma nação inteira que está com fome aqui? O que acontece? Olha só, acontece o seguinte. O quarto selo. Quando ele abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente clamar, vem. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo pálido. Seu cavaleiro chamava-se Morte. Então, obrigue as pessoas a alguma coisa. Obrigue. Obrigue as pessoas. Você vai provocar guerra. Guerra provoca fome. Fome provoca morte. Quem está produzindo o fim dos tempos aqui? O ser humano. Existe guerra desde que o mundo é mundo. Existe guerra na Idade Média. Existe guerra na era industrial. Existe guerra agora. Guerras existem o tempo todo. O ser humano sempre tenta a autodestruição. Então, o livro Apocalipse é um livro atemporal. Quem estiver lendo esse livro em 1600 vai parar e pensar, poxa, agora é o fim do mundo. Mas já passou 400 anos. Porque o livro ele é atemporal. Por isso que é dito, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Somente Deus. Porque simplesmente o Apocalipse é atemporal. Todo mundo que nasceu passa pelo Apocalipse. Tá entendendo? O Apocalipse que João está descrevendo aqui, ele passou pelo Apocalipse. Todo mundo está passando pelo Apocalipse. Se o mundo continuar, e espero que continue, meus netos vão passar pelo Apocalipse. Os seus trinetos vão passar pelo Apocalipse. Então, simplesmente, o Apocalipse é uma coisa atemporal. Agora, o que é dito aqui? Vamos lá. Você entendeu que o ser humano é o lobo do homem, né? Agora, o que ele fala? Que é os 144 mil israelitas selados, tá? Quando fala que israelitas, na verdade, é da tribo de Jacó que se originou, né, as tribos. O que é esse pessoal aqui? Será que esse pessoal aqui são os judeus hoje? Não, não são. Não são mesmo. Inclusive, os judeus, eles perseguiram os profetas do passado. Cristo fala, vocês falam dos profetas, mas vocês perseguiram os profetas. Vocês anunciam a minha vinda, mas não querem aceitar os meus mandamentos. Quem que é esse pessoal aqui? É da tribo de Jacó. Mas tem uma pequena coisa. O livro é o quê? Atemporal. O Apocalipse é um livro atemporal. Então, por exemplo, nós temos aqui um acontecimento antes da vinda de Cristo e um acontecimento depois da vinda de Cristo. E as pessoas que morreram antes do nascimento de Cristo? E aí, quem que são essas pessoas? Os 144 mil selados são exatamente as pessoas que foram salvas antes da vinda de Jesus Cristo. Porque antes da vinda de Jesus Cristo você era salvo pela lei. Então tinham bilhões de pessoas na Terra, mas poucos eram salvos por conta da lei. Tá bom? Então esses 144 mil selados aqui, ele fala sobre isso. Olha só. Depois desses eventos, observei 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, com a missão de reter os 4 ventos da terra e evitar que qualquer massa de ar fosse soprado sobre a terra, o mar ou sobre qualquer árvore. Então vi um outro anjo subindo do oriente, tendo o selo de Deus vivo. Ele brandou com voz grave aos 4 cantos, aos 4 anjos, e quem havia sido concedido poder para produzir destruição na terra e no mar. Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que os selamos a testa dos servos do nosso Deus. Isso aqui está se referindo a antes da vinda de Jesus Cristo, tá?
Então me foi revelado o número de quem foram selados, 144 mil, de todas as tribos de Israel. Acabei de falar das tribos de Jacó, que se originaram as 12 tribos. E aí ele fala, 12 mil de tal tribo, 12 mil de tal tribo, 12 mil de tal tribo. E aí acontece o seguinte, olha só, passa um pouquinho e a enorme multidão de cristãos. Em seguida, olhei diante de mim, descontinuava-se uma grande multidão tão vasta que ninguém podia contar. Olha só, formada por pessoas de todas as nações, africano, chinês, americano, israelita, brasileiro, todas as nações, tá? Todas as tribos, povos e línguas. O mundo inteiro, tá bom? Estavam em pé diante do trono do Cordeiro, vestido com túnicas brancas, empunhando folhas de palmeira e proclamando com grande voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assentou no trono, e ao Cordeiro. Então, simplesmente, tá, esses milhões aqui é o que vieram depois de Cristo. Né? Quando Cristo se torna sumo sacerdote, você não é obrigado a sacrificar um bezerro lá no monte, buscar fogo do céu. É cravado em nossos corações como você consegue ser salvo. E dentro do nosso coração está lapidado, né, a maneira de você ser salvo. Você pode nascer na China e nunca ter ouvido falar sobre Jesus Cristo. No momento da sua morte, no momento que você está prestes a morrer, você vai clamar a Deus. Talvez você não saiba o nome dele é Jesus Cristo. Você vai clamar a Deus de alguma maneira e ele o salvará. Tá bom? Então, esse é o Deus benevolente que transcende o jugo dos homens. Então, bem dizer, 144 mil selados veio antes de Jesus. E depois veio a multidão de contáveis milhões que ninguém podia contar, que são os cristãos. Eu estou presente, você está presente, todo mundo está presente, desde que acredite em Jesus Cristo, peça perdão pelos seus pecados e creia nele, mesmo que você morra por ele, tá bom? Então essa é a resposta. Vamos lá, tem mais perguntas aqui. Eu gostaria, Reinaldo Dias da Silva, eu gostaria que você falasse sobre o dízimo se for possível. Eu vou ser bem honesto para você. Eu não posso ser injusto e dizer que todas as igrejas católicas e evangélicas são destrutivas. Porque a Igreja Católica foi responsável por disseminar a Bíblia. Foi responsável por trazer a verdade ao mundo. Apesar dos pesares, foi graças a ela que temos a Bíblia aqui. A Igreja Evangélica foi uma reforma da Igreja Católica, visando ensinar para as pessoas, né, através de Martinho Lutero, uma outra vertente. Que, se ele soubesse, Martinho Lutero, que ia virar balada gospel e showmisso com carrinho apitando buzina em estádio, eu acho que ele não tinha nem criado essa crença. Só que nós temos a Igreja Católica também. Os dois, tanto a católica como a evangélica, eles falam sobre o dízimo, tá? Porque era verdadeiro, só que o dízimo vem da antiga aliança. O dízimo não se faz justo na época de Cristo. A verdadeira religião é ajudar viúvas e as órfãos, está em Mateus. O que é o dízimo? O dízimo é para você pegar 10% daquilo que você tem e ajudar a obra, ajudar o necessitado, transformar aquilo em comida, ajudar viúvos, órfãos, a amparar as pessoas. Isso era destinado na antiga aliança, tá? Na antiga aliança. Não se faz mais necessário o jugo. Por que não se faz mais necessário o jugo do dízimo? Porque o papel do cristão é olhar para o teu irmão como você mesmo. Qual que é os mandamentos de Deus, resumido o Êxodo 20? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Se eu amo o próximo como a mim mesmo, eu não preciso tirar 10% do que eu tenho. Eu vou lá e ajudo todo mundo que eu puder ajudar. Isso é ser cristão. Então, o dízimo, o dinheirinho que você dá para a igreja, tudo isso aí, não existe. Sempre foi comida. Você pode pegar a Bíblia, pegar em aramaico, tá? Não recomendo pegar em hebraico, tá bem adulterado. Pega aramaico ou grego, mas pode pegar hebraico também. Só pega King James, que tá menos adulterado, você vai perceber lá que era sempre comida. Eles precisavam fazer doação de dízimo, e precisavam ir para uma cidade. Eles iam lá, pegavam aquela comida, vendia, pegavam as moedas, iam para outra cidade, pegavam aquelas moedas, trocavam em comida, tá? A comida estragava na viagem, né? E de lá ajudavam as pessoas. Então, sempre foi comida, agasalho, sempre foi ajudar o próximo dessa forma, tá bom? E hoje em dia, pelos mandamentos de Cristo, amar o próximo como a si mesmo é isso, né? Da mesma forma que você come, se o seu irmão estiver passando fome, você vai deixar o seu irmão sem comer?
Você ficaria sem comer? Não. Então ajude. É simples. Cristo resumiu os mandamentos. Então vamos lá. Então o dízimo é da antiga aliança. Se qualquer igreja católica, evangélica, adventista começar a falar sobre dízimo, eles estão vivendo a antiga aliança. E aí, meu amigo, você tem uma série de leis para seguir, tá? Não adianta você pedir perdão pelo seu pecado dentro da igreja católica, evangélica, porque você vai ter que pedir para que se abra o céu, venha fogo do céu. Agora, se você vive a nova aliança, é só você dobrar o seu joelho, tá? Então, o dízimo é uma coisa da antiga aliança. Não se faz necessário dízimo com a vinda de Jesus. Tá bom? Vamos lá. Thales Bernardo Mendes. Para você, a linhagem da serpente são os controladores de hoje em dia? Claro. Sim ou claro, óbvio, é claro. Nós temos a linhagem de Caim e Abel. Abel foi morto por Caim, ok? Depois teve Sete. Se não me falha a memória, era Sete. Então nós temos Caim e Sete. A linhagem de Caim foram os primeiros construtores de cidades, os primeiros a dispor de tecnologia. Tubal-Caim, por exemplo, foi o primeiro ferreiro do mundo. Quando se fala ferreiro, se fala tecnologia. Inclusive o filme, já falei sobre isso, o filme Homem de Ferro, é referenciado à tecnologia de Tubal-Caim. Então, a linhagem de Caim é uma linhagem que constrói cidades, é uma linhagem disposta de tecnologia militar, tecnologia angelical. Então eles estão sempre no topo do mundo. A linhagem de Caim é a linhagem que governa o mundo. Não é a linhagem do ser humano, tá? Não é o ser humano lá comum que domina o mundo. Então quem domina tudo é a linhagem de Caim. Isso é óbvio. Porque para eles os bens materiais, para eles terra, para eles recursos, para eles é valioso. A linhagem de Caim foi destituído da glória de Jesus Cristo. Ok? Destituído da glória de Jesus Cristo. Então, eles têm que buscar sobrevivência através dos meios naturais. E aí eles acabam construindo impérios. Tá bom? Então, a linhagem de Caim é isso. Mas, é aquela conversa que eu falo pra você. Conversa de doido, né, meu amigo? Tem como você saber quem tá no topo do mundo? Eu não sei. Eu não sei nem quem tá na base. Tá? Então, esse é um contexto. Vamos lá. Super Rege Supremo. Cara, que os nomes estranhos que o pessoal coloca. Super Rege Supremo. Fala sobre o amor que devemos ter com nossos semelhantes. E o que fazer com pessoas tóxicas. Beleza. O amor que temos que ter com semelhantes. Deixa eu te falar uma coisa. Você acha mesmo que você tem que abraçar quem você odeia? Que você tem que simplesmente falar assim, essa pessoa aqui, Jesus Cristo disse amar o próximo como a si mesmo. Você acha que eu tenho que ir lá ficar ajudando aquele cara que não quer ser ajudado? Não é isso. Amar o próximo é uma outra vertente. Qual que é a outra vertente de amar o próximo? É você não fazer mal ao próximo, você não incomodar o próximo, e se aquele próximo precisar da sua ajuda, você não negar. Mas não está lhe imputando, por exemplo, que você tem que abraçar quem você não gosta, que você tem que conviver com quem você não gosta. Muito pelo contrário, você tem que manter distância dessas pessoas. Então, amar ao próximo não consiste, tá, em você ficar de mão dada com quem você não gosta. Muito pelo contrário, é não fazer o mal ao próximo, e se porventura aquela pessoa passar fome, você ajuda com aquilo que você pode. Se porventura aquela pessoa estiver no estado terminal e falar assim, eu queria conversar com tal pessoa, pedir desculpa antes de morrer, você vai lá e aceita as desculpas. Isso é amar o próximo. Mas não imputa que você tem que viver uma vida com aquela pessoa, longe disso. Não dê pérola aos porcos, viva longe dessas pessoas. E pessoas tóxicas, é isso, cara. O mundo inteiro tem pessoas tóxicas. O mundo inteiro tem pessoas que vão fazer mal a você, tá? Porque as pessoas, elas cada vez mais estão ficando sem consciência. Elas estão vivendo robotizadas. As pessoas não têm mais opinião própria. É sempre Maria vai com as outras. Ninguém busca mais a salvação. Todo mundo busca alguma coisa em coletivo. O ser humano está virando formiga operária. Em vez de tomar consciência, buscar o caminho da salvação por conta própria, está entregando a própria vida a pessoas que vão ser condenadas. Então,
pessoas tóxicas no mundo tem. O que eu te recomendo é não confie nos homens. Toda vez que você vê alguma coisa, desconfie. Eu falo isso para as pessoas, o que as pessoas fazem? Elas desconfiam dos outros? Não. Elas desconfiam, por exemplo, tá, delas mesmas? Não. Elas não desconfiam de nada. Sendo que o lobo do homem é o próprio homem. Então, por exemplo, você está no YouTube, você vê um cara falando sobre que você só vai ser salvo porque Deus escolheu os eleitos. Você vai acreditar? Você vai entregar sua salvação na mão de um homem perecível? Eu não vou. Então é isso que eu falo. Vamos lá. Outras perguntas que eu acho importante responder aqui. Pedro Hoffman. Humberto, em seus vídeos passados, você falava de teorias sobre os homens do passado terem mais de 20 metros de altura. Correto. Da Babilônia ser uma cidade altamente tecnológica. Correto. É só você pegar a linhagem de Tubal-Caim, meu amigo. Tubal-Caim foi um dos poucos, primeiro ferreiro, primeiro que mexeu com a tecnologia do mundo, tá? Que o sangue do ser humano continha ouro. Exato, ouro monoatômico. No passado e que por isso eles ouviam bem mais. Exatamente. Pô, você pega a Bíblia aqui, os caras vivendo 700 anos e a contagem dos dias estão corretas. Porque eles olhavam os astros. Então a contagem dos anos está correta. Como é que um ser vivia 700 anos? O que faz com que você morra é o ferro que tem no seu corpo. O dióxido ferroso, que faz com que o seu sangue fique vermelho, ferro enferruja e, consequentemente, envelhece o seu corpo. Você precisa de condutores elétricos, porque o seu corpo ele é elétrico. Tá bom? Os seus neurônios eles têm uma certa energia para funcionar. São pulsos, bilhões de pulsos funcionando. Agora, com o ferro funciona, mas o ferro faz com que você viva menos. Então, no passado, o que acontecia é que, em vez de ferro, tinha ouro no corpo. Não, hoje em dia não é mais cabível, nós não temos corpos preparados para isso. Mas o fato de existir ouro no nosso corpo mudava a coloração do nosso sangue e, ao mesmo tempo, nos fazia não envelhecer, porque não oxidava. O ferro oxida. Por isso que se vivia mais. Tá? Inclusive, o pessoal falou assim, como é que o ser humano podia ter 20 metros de altura na era pré-diluviana? Deixa eu te explicar. Você tem, na história oficial, a era dos dinossauros. E dados oficiais da era do dinossauro referenciam que a pressão atmosférica era entre 2 e 3 vezes mais. O nível de oxigênio era entre 2 a 3 vezes mais. Existem cientistas hoje que já comprovaram cientificamente que quando você aumenta a pressão atmosférica, dobra o nível de oxigênio, num tanque d'água e coloca peixes, tilápia, o peixe que era para ficar desse tamanho fica desse tamanho aqui. Então, simplesmente, o que provoca gigantismo é a pressão atmosférica. E no passado, nós chamamos de era pré-diluviana, porque nós temos a era dos dinossauros, que é bilhões e bilhões de anos atrás, que é a história oficial. Tá? Não vou dizer que é mentira. Mas, segundo os ancestrais antigos, é uma história especulativa. Não posso comprovar que é verdade. Existe a era pré-diluviana, que veio antes do dilúvio, que é mais recente. E na era pré-diluviana tinha o dobro e triplo de pressão atmosférica, que produzia gigantismo. Então, se o ser humano tem 2 metros de altura, ele, consequentemente, vai ter entre 4 a 8 metros. E teve outra era pré-diluviana ainda, mais ancestral ainda. Que a gente não é a era pré-diluviana, que era com Adão e Eva, quando se viviam, né, na 5ª camada do céu, segundo o livro de Amok. E pode ser simplesmente uma outra dimensão, tá? Então, é isso que provoca o gigantismo. Por isso, o ser humano era bem diferente de hoje. O ser humano tinha altura, envelhecia. O ser humano tinha telepatia, voava. Hoje em dia, o ser humano não voa mais. O ser humano não tem telepatia. O cabelo do ser humano era vivo. Por exemplo, aquela história de Medusa não é uma história mentirosa. Assim, eu não posso comprovar isso. Aqui é história de louco mesmo, tá? É tudo que eu não posso comprovar. Mas porque o cabelo da Medusa, assim, apesar que ela cobra, ele era vivo. Porque o cabelo do ser humano era vivo. Ele era vivo. Ele era o ponto de conexão com Deus, com Jesus Cristo. Só que tudo isso foi perdido. Você dá poder pro ser humano. Sério, é só você ver. O dia que você recebe dinheiro do seu salário e o dia que você não recebe. Você é humilde quando você recebe seu saláriozinho todo mês, no dia que você está com dinheiro na mão, ou você é mais humilde quando você não tem dinheiro? Agora imagina um ser humano com um poder colossal. Então foi destituído todas essas virtudes do ser humano
Porque o ser humano não sabe viver com muito. É isso. O ser humano não sabe viver com muito. Todo mundo pede dinheiro para Deus. Ninguém pede dinheiro para Jesus Cristo. Por que ninguém pede dinheiro para Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo não dá dinheiro para ninguém. É simples. Então, não adianta você pedir as coisas para Jesus Cristo que ele não vai te dar. Ele vai te dar o caminho da salvação. Por isso todo mundo pede dinheiro para Deus. Agora, você tem que entender o seguinte. Por que foi destituído todas essas glórias do homem? Porque o homem se perde. Toda hora o homem se perde a salvação. Se o cara começar a ganhar 100 mil reais, ele se perde. Ele não vai querer mais sair da salvação. Vai ficar ostentando. Postando frasezinhas emocionais. Então, é por isso que ninguém pede dinheiro para Jesus Cristo. Porque não funciona. Jesus Cristo não dá dinheiro para ninguém. Jesus Cristo ensina o caminho. Tá? Por isso que as pessoas ficam pedindo dinheiro para Deus. Agora, toma cuidado com o dinheiro que você pede. Quem muito é dado, muito é cobrado. Tá? Vamos lá, outra pergunta. Lúcia Maria Joaquim, olha só. Olá, Humberto, que Deus o abençoe. Que Deus abençoe também você, Lúcia, e todos os ouvintes aí. Gostaria que falasse acerca de Salomão. Tenho curiosidade do porquê ele era a pessoa que mais parece um qualquer de nós escrevendo um diário do que propriamente inspirado por Deus. Ah, tá. Por que ele era parecido com nós escrevendo um diário do que inspirado por Deus, deixando no uso da palavra? Ele parece que tem um discurso de pessoa depressiva. Entendi, não entendia mais ou menos. Eu entendi que você parece que Salomão não está escrevendo obras de Deus e sim obras de outra coisa. Salomão teve uma parte da vida dele que ele era focado em Deus, tá? Focado em Deus, ele fazia as coisas para Deus. Tinha um bom coração. Mas o mesmo pecado que cobiçou Eva, o mesmo pecado que cobiçou Adão, o mesmo pecado que é sempre o ato sexual, o pior de todos os pecados, caiu no colo de Salomão. E, convencido de mulheres, começou a adorar outros deuses. O pessoal acha que outros deuses eram um deus de madeira. Não, seres eram anjos caídos, se materializavam fisicamente. Por isso que eles adoravam esses seres. Davam presentinhos, ensinavam ciência. Então Salomão foi iludido com isso. Tá? Começou a fazer as mais bárbaras loucuras com isso. Controlar demônios, abrir portais. Ele foi o Doutor Estranho da vida real. Só que quando ele chegou no final da vida dele, ele descobriu que aquilo ali... eu vou morrer mesmo, não tem. Ele mesmo disse nos salmos dele: quem é o homem que poderá vencer a morte? Ninguém vence. Aí ele entendeu que ele estava errado, se arrependeu, subitamente, sumamente, se arrependeu e se voltou a Deus. Entendeu que não adiantava seguir essas loucuras, essas magias, a abrição de portais, toda essa história mística. Ele descobriu que não valia a pena. E aí ele se arrependeu. Tá? Pelo menos a história oficial é essa. Né? Eu não sei se a história verdadeira é essa que ele se arrependeu, não. Mas assim, é bem triste, tá? Agora, eu entendi. Mas basicamente é o seguinte: boa parte do que está constituído Salomão não vem de Deus, tá? Particularmente na Bíblia, eu não leio nada de Salomão. Tem algumas passagens que eu leio, mas eu fico um pé atrás. Porque Salomão aprisionava demônios. Salomão fazia acordo com entidades. Esse ser aí não consiste no Evangelho de Jesus Cristo. A simplicidade do Evangelho de Jesus Cristo não me convém em acreditar em quem praticava misticismo. Então, Salomão, na dúvida, eu só tenho uma vida. Na dúvida, eu não fico com as ideias de Salomão, tá bom? Eu prefiro passar adiante, deixa para quem quer mexer com misticismo. Mas eu não fico, porque o misticismo leva à apostasia. A apostasia leva à condenação. A condenação não tem perdão. E você ficará condenado eternamente, porque o teu espírito ele é eterno. E o que acontece com o espírito eterno é condenado eternamente. Tá bom? Por que o espírito eterno é condenado eternamente? Porque se lhe fosse lhe dado outra oportunidade, você não voltaria a esse mundo lembrando de que você tinha feito. Você cairia de novo no mesmo pecado. Não importa a época, não importa a geração. Porque é assim que o mundo funciona. E você iria pecar eternamente, ficar entrando na terra e pecando. Já sabendo disso, pela onisciência de Deus, você é condenado eternamente. Então, eu fico longe de misticismo, fico longe de toda a doutrina de invocação de demônios. Fico longe porque não é isso que o Senhor Jesus Cristo ensinou. Por isso eu não confio em Salomão. Tá? Por isso que eu também acredito que muita coisa que ele escreveu não vem de Deus. Tá? Vamos lá, deixa eu ver outra coisa. Senhor Billy, viagens astral é real? Sim, real. Onde a pessoa dorme e vai para outra cidade, espírito e volta para o corpo quando acorda?
Viagem astral é feita pela abertura do terceiro olho, que nada mais é do que você amplificar e descalcificar a sua glândula pineal. Então você abre como se fosse o terceiro olho e você consegue enxergar o mundo espiritual. Você começa a sair do seu corpo com consciência. Deixa eu só te fazer um pequeno alerta sobre isso. Porque a glândula pineal já era descalcificada até a década de 70, tá? Depois começaram a introduzir alimentos que calcificam a glândula pineal. Deixa eu só te falar uma coisa para você. A glândula pineal, ela é responsável pela consciência do ser humano, pelo aquilo que você é. Se hoje você tem envergado para Jesus Cristo, é porque você, hoje, a sua glândula pineal libera um nível de consciência. Se você começa a descalcificar a sua glândula pineal, você vai alterar quem é você. Agora, o problema não é alterar quem é você, porque Jesus Cristo sempre salva. O problema é você abrir o seu campo de visão de tal maneira que você não consegue voltar atrás. Aí, muitas pessoas são diagnosticadas com depressão, porque começam a enxergar que o mundo é perverso. Começam a enxergar que demônio, eles atormentam a vida de muitos. Então as pessoas ficam com depressão, não conseguem mais ser felizes. As pessoas muitas vezes se envolvem com drogas, porque a vida fica tão triste, tão paranoica, tão com medo, porque as pessoas adquirem esquizofrenia. Porque as pessoas não conseguem mais apagar a luz do quarto porque vão ver demônios. As pessoas não conseguem mais ir na cozinha porque estão vendo demônios. As pessoas não conseguem mais sair e ficar sozinhas porque estão vendo demônios. Aí, aquela mania de perseguição, esquizofrenia. E muitos usam drogas, assim como alguns cantores que fazem pacto, né, com o adversário, começam a usar drogas para alterar a realidade. Então, usam drogas psicossomáticas para alterar a realidade e elas começarem a ficar felizes. E é uma porrada de droga, LSD, entre outras aí, só para ficar feliz. Aí depois que essa droga passa, o efeito reverso, ele, além de ser destrutivo, ainda vem com a glândula pineal descalcificada. Então as pessoas acabam cometendo suicídio. Então, assim, o resultado de você descalcificar a glândula pineal é só um: morte, condenação e desgraça. Tá? Sendo os três a mesma coisa. Então, assim, eu não recomendo que você descalcifique a glândula pineal. Jamais faça isso, tá? Porque por mais que você consiga fazer viagem astral, por mais que você consiga estar em outro lugar que você voe, esse mundo, a Terra, é um mundo malvado. É um mundo cheio de demônios. Às vezes o copo da sua cozinha cai, tem um demônio horroroso tombando aquele copo, mas você não vê. Se você visse, você ficaria traumatizado. Então não mexa com coisas que são místicas e que podem criar em você surtos. Tem que tomar cuidado com isso, tá? É um conselho que eu te dou. Por que eu falo isso para você? Porque, por exemplo, a crença espírita, ela trabalha muito com o mundo espiritual, praticamente com projeção astral. Eles não falam isso. Só que, deixa eu só te explicar uma coisa para você. De tanto ver demônio, você vai começar a ficar esquizofrênico, tá? E eu não recomendo mexer com nada místico. Se Deus, escuta bem, se Deus ocultou o mundo espiritual, se Deus colocou uma barreira nesse mundo espiritual, é porque esse mundo espiritual não é bom. Se Deus está impedindo de você ver o mundo espiritual, é porque tem um propósito. Por que Deus não me deixa enxergar os espíritos? Tem algum motivo. Sendo ele onisciente, por que ele está me ocultando aquilo? Porque aquilo ali não é bom para você. Se você ver, você vai ficar traumatizado. Então, por isso que ele tem um véu. Entendeu? Tinha até um relato aí, eu não me lembro a memória, de alguém que estava escutando barulho de espada. Não sei se era o Márcio que tinha falado isso comigo. E que simplesmente depois ele foi revelado em sonho que estava um mundo espiritual, anjo lutando contra o demônio. Se você soubesse o que é o mundo espiritual em sua plenitude, você ficaria abismado. Por isso é bom você viver na simplicidade. Não mexer com misticismo, não mexer com magia negra, tá? Porque por mais que você ganhe algumas coisas, você tem mais a perder do que a ganhar. Tá? É o conselho que eu dou. Deixa eu ver outra. As pedras, Leandro Andrade, as pedras guias da Geórgia poderiam ser mandamentos deixados para os que ficarem após a próxima inversão do campo magnético? Tá, campo magnético é uma seita, tá? A Terra plana é uma seita, campo magnético é uma seita, Terra redonda é uma seita, tudo é uma seita. Tudo são grupos de pessoas carentes querendo atenção para uma coisa que não entendem. Então o campo magnético, tá? A inversão do campo magnético é uma coisa que, ó, vou te dizer uma coisa, tá?
cientificamente não foi comprovado. Cientificamente, não tem dados verdadeiros hoje que falam que de tempos em tempos destrói as coisas. Eu, quando enxergo essas seitas, eu vejo além dessas seitas. Eu enxergo com a visão de Jesus Cristo. Vai agregar algum valor na minha vida saber que o mundo é destruído de tempos em tempos? Não. Mas eu sei que eles usam essas seitas para imputar regras nas pessoas, para imputar entidade nessas pessoas. Então, inversão do campo magnético para mim é uma seita, assim como terra plana, tudo. Se a Terra for plana, quadrada, hexagonal, hiperdimensional, para mim tanto faz, tanto fez. O meu foco é Cristo. Não tô negando, estou dizendo que é sempre grupinho, são sempre seitas. Quem participa da Terra plana, quando olha para um globalista, essa pessoa fica condenando. Aquele cara lá acredita na Terra redonda, é burro. Fica assim. São seitas. E aí, eu vou até falar sobre esse livro aqui. O caráter do ser humano é o seguinte, ó. O caráter do ser humano é buscar a aprovação de outras pessoas. E o caráter do ser humano é julgar e condenar o próximo. São todos condenados. É sempre assim. Tá? É sempre assim. Terra plana, terra redonda da NASA, terra hexagonal. Já ouvi falar de terra hexagonal já. Já tinha terra cônica, né? Agora hexagonal. Então, assim, eu sou da seguinte filosofia. Eu uso maiêutica na minha vida. Perguntas para responder respostas. Perguntas simples. Eu nunca saio do básico. Porque eu já saí do básico, eu já errei. Não quero sair de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo não me deu asas, se Jesus Cristo não me deu asas para subir até lá em cima e ver o formato da Terra, é porque ele não quer que eu saiba. Se ele não quer que eu saiba, eu não vou me importar com isso. É assim que eu penso, tá? Eu não me envolvo com coisas que não me foram apresentadas. Agora, inversão do campo magnético é a mesma história. Pode ser que aconteça? Pode, eu não nego, não sei. Pode ser que aconteça. Deus colocou eu esqueci o nome, que fala um radar para eu saber quando vai acontecer. Deus colocou. Não, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, ninguém sabe quando vai morrer. Então, se não me foi concebido saber sobre isso, eu não vou saber. Eu sigo o que Jesus Cristo me ensina. Adianta eu ficar sabendo disso? Adianta eu ficar sabendo que a Terra vai ser destruída? Aí o cara vai lá e constrói um bunker, tá? E muitos ficam falando assim, bunker é um... Para ser um bunker, tem que estar pelo menos uns 100 metros abaixo da terra, tem que ter um investimento bilionário. Aí o pessoal constrói bunker. E aí as rochas são... A terra ela é solúvel. Não tem como ser salvo na inversão do campo magnético. Então para que eu vou ficar com medo disso aí? Meu, não leva lugar nenhum essa porcaria. Não leva lugar nenhum, só me leva a medo. Então, eu vejo que o fim da inversão do campo magnético é paranoia e medo. Não é Jesus Cristo. Quem tá com Jesus Cristo no coração não tem medo, cara. Se hoje a inversão do campo magnético, há tempos atrás, era fim dos tempos para a Igreja Católica. Então cada hora eu vou inventando uma coisa, Então assim, eu cheguei à conclusão que se for para acontecer alguma coisa na Terra, que aconteça pela glória do Senhor Jesus. Mas eu não posso ter medo de morrer, eu não posso ter medo do desconhecido, porque se eu confio em Jesus Cristo, eu sei para onde eu vou estar indo. Então essas coisas nos provocam medo. Eu tenho desconfiança sobre elas. Tudo aquilo que me tira do caminho de Jesus, da simplicidade do Evangelho, eu tenho desconfiança. Eu já vivenciei essa história de inversão do campo magnético. E o resultado dessa inversão do campo magnético foi a apostasia do Senhor Jesus Cristo. Eu não me enfio mais nisso. É a minha opinião, tá? Minha opinião. Deixa eu pegar outras palavras aqui. Se usar o microchip na mão direita, automaticamente perde a salvação? Lucas, a Bíblia não se fala de microchip. Fala sobre marca, na mão direita ou na testa, tá? Pode ser representado como microchip? Pode. Pode ser representado como qualquer outra coisa? Uma tatuagem? Pode. O fato é que você não pode nem comprar nem vender, tá? Deixa eu te explicar uma coisa. Eu acredito muito que a marca do adversário, da besta, já aconteceu. Porém, eu tenho o meu direito de negar aquilo que vão colocar em mim. Por exemplo, se alguém chegar em mim e falar assim, você aceita tal coisa na sua mão direita, na sua testa? Eu não, prefiro morrer. Me mata e me leva para Jesus Cristo, que eu não aguento mais esse planeta de merda aqui. Então, simplesmente eu vou negar. É o meu direito. Eu não quero coisas no meu corpo. Ok? Meu direito. Agora, é o seguinte. Eu faço isso não por causa do Apocalipse. Porque eu não quero, não sou obrigado. Agora, a marca direita na mão direita ou na testa, na minha opinião, de certa forma,
é um pouco contraditório. Por quê? Vou te explicar. O corpo do ser humano é constituído de DNA, ok? O corpo do ser humano é constituído de carbono. Carbono é um dos elementos predominantes no corpo humano. A estrutura atômica do carbono é um triângulo. A estrutura atômica do carbono é 666, tá? O que está remodelando o nosso corpo humano é 666, tá bom? Só para avisar isso aqui, tá bom? Inclusive, quem sabe faz ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo. Não, peraí. Carbono, peraí. Deixa eu pegar aqui, só para... Quem sabe faz ao vivo, né? Deixa eu pegar aqui. Será que vai abrir essa imagem aqui? Vai. Carbono, 666. Então, a estrutura do nosso corpo é a marca da besta, tá? Você não consegue comprar nem vender com sem um corpo humano, consegue? Não consegue. Então, a estrutura do ser humano é a marca da besta. A junção do nosso DNA 10656, representado por um deus sumério, tá? Não vou ficar falando muito disso aqui. Mas não tá o nome de Deus assinado no nosso DNA. É outro ser ali. Outro ser ali. É um Deus sumério. 10656 não é Jesus Cristo. Não é Deus. É outro ser que está ali. Nosso DNA tem a assinatura de um Deus sumério. No nosso corpo está escrito 666. Então, meu amigo, eu acredito que nós já estamos marcados. A diferença é que você salva o espírito. Você não salva o corpo. O reinado de Jesus Cristo ele é espiritual por conta disso. Você não salva o corpo, você salva o espírito. Então, simplesmente, tá? A marca da besta para mim já é o corpo humano. Você não consegue comprar nem vender, nem coexistir sem corpo humano. Agora, cabe a você negar a carne. Cabe a você crer em Jesus Cristo, que é pancada e pauleira para todo lado. Mas o reinado de Cristo é espiritual. Tudo que convém de Cristo é espiritual. Porque o mundo jaz. Esse mundo, tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui é do diabo. O mundo jaz no maligno. Tudo pertence a ele. Ele é o dono de tudo isso aqui. Ele é o dono, ele pode tirar se ele quiser. Ele é o dono. Agora, aquele que crê em Jesus Cristo, que está com Jesus Cristo, ele não pode tirar o espírito. E o espírito é eterno. Por isso que é dito em Apocalipse que nós teremos outro corpo. Porque esse corpo aqui é do diabo. Todos os corpos são do diabo. Por isso é dito, nós teremos um novo corpo. Inclusive aqui, ó, eu acho que vou até pegar essa parte aqui, ó, sobre o nosso corpo, ó. Nós teremos um novo corpo, tá? Deixa eu ver em Apocalipse, Nova Jerusalém, Novo Céu, na Cidade Santa. Aqui, ó, eis que faço nova todas as coisas, né? Tá, mas tá mais pro final do Apocalipse. Eu não vou ficar mexendo aqui, não, mas escreve no Google aí, novo corpo Apocalipse. Nós teremos um novo corpo. Por quê? Porque esse corpo é do diabo. Esse corpo volta para comerás do pó da terra. Como é que foi escrito em Gênesis, Apocalipse, em Gênesis, que a serpente foi amaldiçoada comendo o pó da terra. O mundo jaz no maligno. Quando a serpente ludibriou Adão e Eva, não foi um pecadinho, meu amigo. A serpente se tornou dona desse mundo. Dona dos nossos corpos. Dona de tudo. O diabo tornou dono de tudo. Então, nada é nosso. Por isso, por que Cristo fala assim? Larga tudo e me segue. Meu amigo, não adianta você querer ganhar dinheiro nesse mundo. Tudo bem, você quer ganhar dinheiro para sustentar, tudo bem, é um direito seu. Eu também gosto de empreender, gosto de criar negócio. Mas vamos falar a verdade aqui. Tudo é do diabo. Se ele quiser tomar, ele toma. Agora, ele não pode tomar o seu espírito se você tiver selado com Jesus Cristo. Tá entendendo? Tudo é dele. Por isso que chega no jovem rico, Cristo fala assim, vende teus bens. Porque são do diabo, nunca foi do rico, tudo é do diabo. Então Cristo vem salvar o mundo espiritual, Cristo vem salvar o teu espírito, ele vem lhe dar uma chance. Nós não tínhamos chances de salvação. Por isso ele disse, vossos antepassados comeram do maná do deserto e morreram. Os caras lá, junto com Moisés, comeram do maná do deserto e morreram. Tá? Eu, porém, lhes trago um maná que não morre, mas vive. Então Cristo fala sobre as coisas espirituais. Tudo é do adversário. Você não pode pensar que as coisas são suas aqui. Você não pode pensar, se hoje você tem uma casa,
Amanhã você pode estar no olho da rua. Se hoje você está no olho da rua, amanhã você pode ter uma casa. Tudo aqui é do adversário. O que não é do adversário é a tua vida, o teu destino, porque quem escolhe quando você morre ou não é Jesus Cristo. E se você se enverga para Jesus Cristo, você é salvo. Então, a pergunta do rapaz aqui, inclusive, deixa eu até pegar aqui, sobre marca da besta, é simplesmente isso. É simplesmente isso. Tudo é do adversário, meu amigo. Tudo é do adversário. O seu DNA tem um Deus sumério. O seu corpo está 666. O mundo jaz no maligno. Tudo é dele. Você tem que aprender a viver na plenitude de Cristo, que é o Cristo espiritual. Não é um reinado físico. O que vem aqui fisicamente não é Cristo. Tá? É minha dica para você. Tá? Minha dica. Deixa eu ver. Outra pergunta. Igreja Católica eu já falei. João Vitor. Terceiro olho realmente é verdadeiro? Guilherme, já falei. Sim, mas não é bom fazer isso. Irmão, gostei de seus vídeos. O que você acha da Igreja Católica e Papa Francisco? Já falei sobre igreja. Tem pessoas boas, tem pessoas ruins. Deixa eu ver. Empreendedorismo. Não, empreendedorismo acho que hoje não é válido. Quem teve filhos com mais de uma mulher tem salvação? Canal, nome do cara. Botou um nome qualquer, né? Quem teve filhos com mais de uma mulher? Cara, aí que eu te falo, se você seguir as leis da antiga aliança, você não tem direito de salvação se você já foi casado mais de uma vez. Você não tem direito de salvação se você teve mais de um filho com outra mulher. Porém, Jesus Cristo é o Deus do impossível. Se você crê em Jesus Cristo, perdoado estão os teus pecados. Olha que facilidade que é ser salvo. A facilidade incomoda até o adversário. Então, aquele que crê em Jesus Cristo e se arrepende verdadeiramente, tendo ele filhos com outras mulheres, tendo ele casado outras vezes, ele ainda tem direito à salvação. Tá entendendo? Porque não se trata de eu e você, trata-se de uma guerra espiritual que nós não fazemos ideia de onde nós estamos aqui. Então, Cristo, ele vem para nos ensinar e para nos levar no caminho da salvação. Então, você tem que se arrepender verdadeiramente e crer nele. Tendo mais de um filho ou não, participando de um casamento que não deu certo, se você quer ser salvo, ancore a sua salvação em Cristo. Ele é o caminho. Qualquer outro ser vai te condenar, tá bom? E é isso que eu digo. Deixa eu ver outra coisa. Nossa, que pergunta que é essa? Paulo Cogos vai conseguir desencalhar... isso aqui é brincadeira de alguém, né? Rodrigo Tsuashi lá. Tá. O que é o Espírito Santo? É Deus espiritual. É a presença de Deus de forma espiritual. Tá. Tem uma pergunta aqui, duas perguntas que eu não vou responder porque eu conheço o algoritmo do YouTube, tá? Infelizmente. Deixa eu ver outra pergunta. Fim dos tempos e limites de saída das grandes massas, grandes cidades. Augusto Plínio. Olha, meu amigo, é dito na Bíblia que covarde não entra no céu. É dito na Bíblia, tá? Que você, né, tem que crer em Jesus Cristo. Todos nós passaremos pelo Apocalipse. Você pode se esconder num buraco de adamantio. Você será testado até o seu limite ali. Então não adianta você se esconder. O mundo jaz no maligno. O mundo pertence ao maligno. Não adianta você se esconder. Então o caminho para a salvação não é ter medo de morar nas cidades. Você pode sair da cidade como considerações, mas não é medo de morar na cidade. O caminho de salvação é Cristo Jesus. Tá? Não importa. As pessoas acham que morar no meio do mato vão ser salvas. Deixa eu te falar uma coisa. O exército brasileiro, que é o pior exército do mundo, na tecnologia antiga e antiquada, já tem drones, eles têm drones de temperatura, já tem um mapa do Google sobre todas as terras. Se mudar uma folha ali, eles sabem. Existe um equipamento de topografia, que é um drone, que ele consegue ver o 3D da floresta. 3D, ele emite um raio infravermelho, são milhões e milhões, quase bilhões de pulsos de raio infravermelho, que eles conseguem ver uma folha em cima de outra folha no mato. Então esses drones, você não escuta eles, você não vê eles, que eles estão no alto, e esses drones de topografia conseguem ver se você rastelou a terra. Eu te falo isso porque topografia é uma coisa que eu estudei, tá? Inclusive, tanto eu quanto meu pai, a gente conhece sobre isso. Topografia, existem drones que conseguem fazer um mapa 3D da floresta, com as árvores, com as galhas e as folhas.
Então, mesmo que você se esconda na floresta, até a tua pegada eles conseguem rastrear. Tá bom? Então, assim, o exército brasileiro é o exército mais bem treinado para missões em floresta. Ok? E os caras têm drones de topografia que medem 3D da floresta. Vamos supor, tá? Não que eu acredite que o exército se transforme em uma guerra civil. Vamos supor. Você acha que adianta você ir para a floresta? O exército brasileiro, os caras dormem no meio do mato. Eles pegam um pedaço de sacola, transformam em acampamento. O ser humano igual eu, rechonchudo, você também, todos nós não somos acostumados com floresta. O exército brasileiro, eles nascem e vivem naquela coisa ali. Os caras passam o dia inteiro ali. Os caras fazem missões, eles ficam 6 meses no meio do mato. Os caras sobrevivem com o que tem ali. Eles sabem... Você vai numa floresta, você não consegue encontrar alimento. Os caras, em 1, 2 horas, já tá com água, com alimento. Os caras andam. Então você acha que é uma estratégia inteligente você se enfiar no meio do mato? Esse drone de topografia, tá? Eu solicitei um serviço de topografia, o cara me deu um serviço que até as folhas ele conseguiu medir. Então, assim, se essa é uma tecnologia que é uma tecnologia física, qualquer pessoa consegue ter. Inclusive, pesquise você, topografia, tá? 3D. Escreve aí, topografia 3D feita por drone. Você vai se assustar, os caras conseguem saber até se a folha mexeu. Aí eu te faço uma pergunta, você acha que você consegue se esconder? Mesmo que você se esconder, meu amigo, o mundo espiritual, os demônios aí sabem onde você está. Então, não adianta se esconder. Não adianta. Por isso que Cristo mesmo diz, aquele que persistir até o final será salvo. Não tem, o caminho da salvação não é se esconder do diabo. O caminho da salvação é morrer por Cristo, meu amigo. Morrer por Cristo, estar até o final com Cristo. Por isso que o Apocalipse é temporal. Toda geração tem o seu Apocalipse. Tá bom? Deixa eu ver. E claro, minha opinião, né, pessoal? Minha opinião. Tá. João Vitor, o Espírito Santo, Ruach Kadosh. Ruach Kadosh é a maneira que os hebreus falam sobre o Espírito Santo. Eu prefiro falar Espírito Santo, tá? Não é o nome que vai me trazer uma benfeitoria. Na verdade, esses nomes estranhos nunca trazem benfeitoria. Mas tudo bem. O Espírito Santo é o aspecto feminino de Deus. Cara, eu vou te falar. Somente nos livros de Alta Magia Negra fala sobre o espírito feminino de Deus. Eu vou ser bem honesto para você. Deus não tem sexo, tá? Eu não sei se você nunca pensou nisso, mas Deus não tem sexo não, meu amigo. A plenitude... Jesus Cristo é Deus, tá? Coloca na sua cabeça. A plenitude de Deus, que transcende a matéria física, transcende o tempo, que se manifesta em Cristo, porque tá aqui Cristo e tá aqui Deus, tá? Tem que saber que os dois são a mesma coisa. Só que essa plenitude de Deus aqui em cima não tem sexo. Não tem sexo, cara. Não tem sexo. Agora, o que tem sexo é as coisas que se manifestam. Cristo se manifestou como homem, mas poderia ter se manifestado como outra coisa. Então, simplesmente, Cristo, tá? Ele tem o seu sexo. Mas a plenitude de Deus não tem sexo. Deus, como é que a lógica 2 mais 2 é igual a 4? Como é que toda a criação divina tem sexo? Não tem. Então é uma ideia até um pouco arcaica. Agora, sobre o Espírito Santo ser mulher, olha, isso aí não vem de Jesus Cristo, cara. Você deve estar lendo algum livro de ritual de magia negra, daqui a pouco você vai estar fazendo um ritual de invocação aí. Minha opinião, larga desse estudo, tá? Eu sou o tipo de pessoa que não mexo com coisa complexa. Eu não gosto, mas o mundo é complexo. Vai lá, meu amigo, vai lá. Gosta de complexidade? Começa a ler Cabala, Zohar, vai lá fazer cruzilhada, chamar o pessoal de Shambhala que vive debaixo da terra, vai lá. Se mexe com essa ciência maluca dos caras, vai lá. Se envolva com tudo que é científico ou ocultista. Se envolva. Vire lá aquele Jack Parsons, vai lá. Se envolva com isso. Me diga, aonde você vai estar? Se você vai ser salvo ou não vai ser salvo. Então, às vezes, a pessoa vive na simplicidade e ela é salva. Eu prefiro a simplicidade. Eu não me envolvo com coisa mística, coisa científica. Porque são coisas sedutoras. É uma ciência sedutora, ela te seduz. Você fica maravilhado com aquilo. Maravilhado com aquilo. Então é uma ciência sedutora. Eu particularmente falando, não mexeria com isso. Fala sobre ter condições financeiras sem precisar investir. Marcelo Conceição. Eu prefiro não falar sobre empreendedorismo aqui. Tá? Na verdade, pessoal, eu estou tocando barco nos meus negócios. Não sei se vou continuar vendendo meu curso. Na verdade, nem anuncio meu curso aqui. Você tem que ter pilares empreendedores na sua vida. Igual eu tenho meus pilares empreendedores, eu não preciso ficar anunciando meu curso para vender aqui, porque eu tenho vários negócios. Só que
Se eu aparecer no olho da rua amanhã ou depois, tanto faz, cara. O mundo não é. Esse mundo jaz no maligno, entendeu? Antes de preocupar com dinheiro, preocupa com a sua salvação. Porque hoje você pode ter o que comer, amanhã você não pode. Você já agradeceu Deus, Jesus Cristo, porque você tem um prato de comida, porque você tem água, você tem um teto, você tem cobertor? Tem que agradecer, cara. Porque o mundo é do maligno. Ele pode tirar de você, ele tem essa legalidade. Não venha falar que não tem, porque ele tem. Ele ganhou por conta de Adão e Eva. Então, se Jesus Cristo está preservando a sua vida, você tem o que comer, o que beber, seja grato. Seja grato. Tudo bem? Seja grato pelas coisas. Agora, se você quer aprender a ganhar dinheiro, cara, deve ter uma porrada de curso na internet aí. O final desses cursos nunca é bom, né? Mas eu sempre falo para você o seguinte, tá? Seja grato pelas coisas que você tem. Não preocupa com o dinheiro. Deixa o dinheiro para depois. Coloca Jesus Cristo na sua vida, entendeu? E muitas pessoas tentam materializar dinheiro do céu. Eu mesmo fui uma dessas pessoas no passado, com esses erros. Se você materializar dinheiro do céu, o dinheiro vem. Vem, não vou mentir para você. Só que com o dinheiro vindo, você vai ter despesas astronômicas. O dinheiro vem e vai. Vem e vai. Vem e vai. E nunca fica com você. Por que o dinheiro nunca fica com você? Porque Jesus Cristo não quer que você tenha o que não lhe foi pertencente. Então Jesus Cristo ele vai destituir esse dinheiro. Ele vai vir, mas vai vir junto com o dinheiro que você pediu ao Deus sumério. Quando você pede dinheiro, quando você fala, Deus me dá dinheiro, está repetindo o nome do Senhor Jesus, Deus sumério manda dinheiro para você. Tá? Não é Deus com D maiúsculo, é um anjo caído. E aí, ele se torna dono da sua vida. Sua vida vai virar um inferno. É só isso. Agora, se você pede para Jesus, Deus, me dê uma oportunidade de trabalhar para sustentar minha família, ou me ajude com o meu negócio para que ele possa dar certo, apenas para que eu possa sustentar minha família, ele vai te ajudar. Agora, ninguém pede dinheiro para Jesus. Já reparou? Todo mundo pede dinheiro para Deus? Porque Jesus não dá dinheiro. Jesus dá oportunidade, Jesus ensina o caminho da salvação. Jesus não quer você frívolo na vida. Entendeu a diferença? Eu digo isso para você. Tá? Eu já tive uma experiência na minha vida com muito dinheiro. Muito dinheiro, muito dinheiro. E você, não só eu, mas várias pessoas, você se afasta de Deus, se afasta de Jesus Cristo. Agora, quando você tem menos dinheiro, você se volta para Jesus Cristo. Porque o Deus do dinheiro é Mamon, tá entendendo? Então o dinheiro, ele tem que entrar na sua vida apenas para te auxiliar, te orientar. Mas não pode ser prioridade na sua vida. É uma dica que eu te dou, tá bom? Uma dica assim, pessoal. Você pode querer ter dinheiro, mas nunca pense em muito dinheiro, porque muito dinheiro atrapalha a vida das pessoas, tá? Muito dinheiro você vai ter que pagar funcionários, governo, vai ter que pagar os impostos, nota fiscal, vai ter que abrir a abertura de uma empresa no local físico. Você vai ganhar 100 mil e vai gastar 94 mil de custos. É basicamente isso. Aí no fim das contas você vai chegar e falar assim, meu, se eu ganhar pouco e ser feliz, eu preciso ser feliz. Por isso que os empresários, eles muitas vezes tomam antidepressivos, muitas vezes os empresários, eles precisam viajar, sumir da empresa durante um tempo. Porque o empresário no Brasil é sofrimento, tortura. Você ganha 100 mil, mas você gasta 96 mil de custo, 94 mil de custo. E o que sobrou, você fala, não compensa. Então, não preocupe mais com sua felicidade, o seu bem-estar. Tem um episódio do Família Dinossauro que o Dino chega, ele está assistindo televisão, ele pensa assim, sabe de uma coisa? Eu tenho família, tenho uma casa, tenho um carro, tenho o que comer, tenho um teto sobre minha cabeça. Eu acho que eu estou bem de vida, eu sou uma pessoa feliz. Aí de repente a televisão, bum, aparece uma fumaça e o cara falando assim, você não é feliz, para ser feliz você precisa desse copo aqui, o copo custa tipo 20 mil dólares. Aí o Dino vai lá, preciso de um copo para ser feliz. O Dino vai lá e compra o copo, se endivida. Então assim, às vezes você é feliz, mas o sistema te induz a ser infeliz. Às vezes, cara, você chega em casa, tua esposa te sorri, teu filho, tua filha sorri pra você, você tem o que comer, você tá com a vida feliz ali e você não dá valor. E muitas pessoas queriam ter uma esposa para chegar em casa, queriam ter uma comida para comer, queriam ter um teto e não tem. Então seja grato por você estar vivo, você ter o que comer, entendeu? Quanto mais gratidão você agradece, mais as coisas acontecem com você, mais as coisas boas acontecem com você, tá bom? E Cheque 008, é os nomes que o pessoal coloca que é estranho. Cheque 008, canta música de violão. Então vamos lá, pra gente poder fechar, é a última pergunta mesmo, né? Última pergunta, ó, aqui chegou ao final, ó, não tem mais nada, ó. Cheque 008, canta a música. Então vamos lá. Ó, eu vou falar pra você o seguinte, tá? Sobre violão.
eu tô aprendendo. Eu não sou lá grande coisa de violão. Mas como existe a Anitta, como existe o Vitão, como existe Luísa Sonza... Pô, se esses caras são famosos, com aquela voz de bezerro velho, então eu aqui eu acho que eu tenho uma chance, né? Mas brincadeiras à parte, eu não espero ser famoso com violão. A minha voz é de taquara rachada e eu não sei tocar violão, tá? É só amador. Para você gostar da minha música, é somente depois da 20ª cerveja Cara, sério, pra você gostar do que eu faço aqui é bem pouco, tá? Mas a gente tenta, vamos lá. Essa música aqui, ó, eu sei... Quer ver? Eu acho que você vai descobrir qual música que é essa. Eu não vou tocar tudo, porque eu não sei, tô aprendendo, tá? Mas é essa música aqui, ó. Ó. Sabe qual que é? Eu sei que eu errei, tá? Mas olha só, eu tô aprendendo com essa música aqui. Vou tocar só um refrão. Avo Rai, o meu velho indivisível. Avo Rai. Aí vem. Neblina turva brilhante em meus cérebros, coágulos de sol. Brincadeira, eu não vou ficar pagando esse mico aqui não. Tem uma música que eu tô aprendendo, tá? É essa música aqui, ó. Eu comecei meus vídeos com ela, tá? Já aprendi a fazer entonação de voz para introdução. Que é essa música aqui, ó. Ela chama Canção Agalopada de Zé Ramalho. Tô aprendendo. Assim, o meu objetivo de vida hoje, depois de ser salvo, claro, de todos os objetivos comuns, é aprender essa música aqui. Eu tô aprendendo, tá? Então, assim, não espere muita coisa, tá? Mas é basicamente o seguinte, ó. Foi um tempo que o tempo não esquece, que os trovões eram roucos de se ouvir. Todo o céu começou a se abrir numa fenda de fogo que aparece ponteando em cordas e lamentos, escrevendo seus novos mandamentos na fronteira de um mundo alucinado, cavalgando em martelo agalopado e viajando com loucos pensamentos. Sei que eu errei tudo, tá? Mas tô aprendendo. Essa música eu gosto muito. Canção Agalopada. E tem uma outra música de Zé Ramalho que eu gosto, tá? Que eu vou até colocá-la aqui. Jardim das Acácias. Jardim das Acácias. Zé Ramalho. Mas eu sou uma pessoa, né, no sentido da música, bem espertinha, né? Bem espertinho. Por quê? Porque eu venho aqui no Cifras Club e eu coloco assim, cifra simplificada, né? Mas é assim, ó. Eu falo pra vocês, pessoal. Quando eu tiver bom na música, eu lanço uma musiquinha aqui pra vocês, tá? Mas é mais ou menos assim. Nada vejo por essa cidade que não passe de um lugar comum. Mas o solo é de fertilidade, no jardim dos animais em jejum, esperando alvorecer de novo, esperando anoitecer pra ver a clareza da 8ª estrela, esperando a madrugada vir. E eu não posso com a mão retê-la,
E eu não passo de um rapaz comum. Como e corro, trafego na rua. Fui graveto do bico anum. Quando eu olho para uma música do Zé Ramalho, eu penso muito assim: o que essa música transmite para mim? Eu faço uma auto-reflexão, tá? E aí é por isso que eu acho interessante. Essa aqui é bem bacana também, tá? 7 botas pisaram no telhado, 7 léguas comeram-se assim, 7 quedas de larva e de marfim, 7 corpos de fio amolado. Agora chega de falar, né? Brincadeira. Mas agora, para quem chegou até o final, tá? Para quem chegou até o final desse vídeo, uma reflexão profunda, uma pergunta extra, só para quem chegou até o final. Se você chegou até o final, você escreve nos comentários: eu cheguei até o final, tá? Nós vamos fazer uma pequena análise desse livro aqui, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Dale Carnegie, tá? Que tem uma frase aqui que é muito boa. Olha só. Você já parou para pensar por que Deus, quando você comete um pecado, ele não abre os céus e aponta o dedo na sua cara e fala: você está errando? Por que Deus não te pune no exato momento do pecado? Por que Jesus Cristo não te corrige no exato momento do pecado? Por que você não é corrigido quando você está no exato momento do pecado? Por que você não é corrigido? Por causa do ressentimento, da amargura que fica no seu peito. Todo mundo que, inclusive, isso aqui é uma filosofia de Skinner, tá? Que é um famoso psicólogo, que é o seguinte: toda vez que você critica uma pessoa publicamente, ou você critica uma pessoa no ato do seu erro, essa pessoa não procura melhorar. Essa pessoa, naquele momento, ela fica coagida a aceitar aquela imposição que você está falando, mas ela vai guardar dentro de si o arrependimento e o ressentimento. E esse ressentimento não faz com que ela melhore, porque futuramente ela vai voltar a cometer os erros. Então você nunca pode querer criticar uma pessoa e esperar melhorias dessa pessoa. Então por isso que existe, tá, através das críticas, o elogio, a inteligência emocional, porque se você criticar uma pessoa, você não pode esperar melhorias dela, tá? Inclusive é dito aqui, ó, através da crítica não operamos mudanças duradouras e consequentemente ocorre o ressentimento. E Hans Steil também fala exatamente sobre isso, outro filósofo, tá? E psicólogo também. Esse livro aqui, pessoal, é um livro que eu já estou lendo pela minha 4ª vez. Se você quer ler um livro e quer aprender sobre o livro, você precisa reler esse livro, meditar sobre esse livro, você precisa praticar o que o livro fala. É a única maneira de você decorar o livro, de você aprender a absorver a informação do livro. Por exemplo, eu uso muito da psicologia desse livro, entre outros livros que eu leio, da psicologia, por exemplo, da história da psicologia socrática, Sócrates, que ensina: conhece-te a ti mesmo, uma frase de Sócrates. Eu uso muito essa filosofia para tentar simplificar minha vida e tentar resolver questões que eu não consigo resolver. Por exemplo, eu uso essa filosofia de Sócrates, eu uso outras filosofias também de pensadores. Por exemplo, como é que eu faço para tentar entender maéutica através de Aristóteles? Como é que eu consigo, e Sócrates também, tá? Mas como é que eu consigo fazer com que eu responda a Bíblia de forma simples? Porque Jesus Cristo, ele não veio ensinar o complexo ao homem, ele veio ensinar o simples. Ele vem ensinar justamente a simplicidade da salvação. Então o conceito que eu quero falar para vocês, tá? Sempre que você tiver questões difíceis na vida, situações difíceis de serem resolvidas na sua vida, resolva essas situações fazendo perguntas simples. Como é que eu saio dessa? Como é que eu consigo reverter isso? Como é que eu faço para voltar com o meu casamento? Como é que eu faço para voltar com a minha mulher, com o meu marido? Como é que eu faço para recuperar o meu emprego? Como é que eu faço para procurar um outro emprego? São sempre perguntas simples. Nunca faça pergunta complexa. E as perguntas simples vão direcionar você ao caminho correto, tá bom? Porque a verdade está latente em todos nós. Quando você faz perguntas simples, por que Jesus Cristo veio ao mundo? Porque Jesus Cristo veio. Ele veio para que nos ensinasse e nos desse o direito de salvação. Por que Deus existe? Deus existe como um todo. Assim como a matemática existe, 2 mais 2 é igual a 4, Deus sempre existiu. Sem Deus não existe nada. Ele é a razão por tudo que existe nesse mundo, nesse universo, em toda a existência. Então
Então, perguntas simples levam a respostas simples, levam à sabedoria. Perguntas complexas te afastam da sabedoria, porque são complexas, difíceis de explicar. Então, é dito até mesmo por Steve Jobs que a perfeição de algo é a simplicidade. O que fez com que o iPhone, na época de Steve Jobs, bombasse, não é porque era o mais bonito, não sei o que não. Tinha esse aspecto também de design. Mas o que fez com que bombasse era a simplicidade. Simples. Com um único dedo você conseguia resolver os problemas que você tinha para resolver. Você não tinha que ficar lá igual um maluco no celular. Então a simplicidade é o último estágio da perfeição. Minha visão, tá bom? Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Quem tiver dúvidas, comente aqui embaixo, deixe o seu like. Vou ficando por aqui e, ó, forte abraço, tá? Deixe as perguntas aqui embaixo aqui.